Olá, queridos, graça e paz. Aqui é o pastor Paulinho do canal Vim pela Palavra. Já quero pedir para você que não se inscreveu, clicar aí mais embaixo, né? Tem aí o botãozinho de se inscrever no canal. Também quero convidar você a clicar no sininho das notificações para ser notificado cada novo vídeo que nós colocarmos aqui no nosso canal, tá bom? Também quero dizer para você que o canal Vim pela Palavra é um canal abençoado. Você que não conhece o nosso canal, será de suma importância você conhecer, passar aí na playlist e ver todo o material que nós temos disponível para você. Nós estamos também aqui no canal divulgando o maior treinamento de professor de Escola Bíblica Dominical do Brasil. Foi feito o manual do professor, onde a nossa proposta é melhorar a performance das aulas na Escola Bíblica Dominical. Então, se você quiser conhecer esse curso, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você clicar e tomar conhecimento de tudo que tem no curso, tá bom? Também, se você deseja um seminário de Escola Bíblica Dominical aí na sua igreja, eu vou deixar meu WhatsApp aqui também, para que você possa entrar em contato comigo, a fim de nós podermos aí conversar e marcarmos aí um fim de semana para estar na tua igreja ministrando sobre o ensino bíblico da Escola Dominical, tá certo? Então, se você quiser, é só clicar aqui embaixo na descrição para você conhecer o nosso material, tá bom? Vamos lá, nós vamos falar hoje da lição de número 4, né, que traz por tema Deus é Criador e se relaciona. Nós temos um Deus que é Criador e se relaciona com as suas criaturas. Isso é muito interessante e nós vamos ver isso aqui na lição de número 4. O nosso texto áureo está no registro do primeiro livro, que é o livro de Gênesis, capítulo 3, verso 9, que diz: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Onde estás? Deus criou Adão e conversa com ele, né? Na viração do dia, Deus tinha o hábito de vir conversar com o ser humano. O nosso texto áureo, a verdade aplicada, aliás, ela está colocada da seguinte forma: que o Senhor Deus não apenas criou todas as coisas, mas também sustenta as obras da criação, revela ao ser humano e quer se relacionar com ele. Interessante, né? Então a gente vai ver isso no decorrer da nossa lição. Na introdução, eu destaquei o seguinte: que nós, convictos da existência de Deus, perguntamos: o Criador se revelou e continua agindo e se relacionando com os seres humanos? Então, nessa lição, nós vamos estudar alguns termos teológicos a favor e contra sobre esta ação de Deus na natureza e a sua interpretação ou a sua interação com os seres humanos, com os homens. Nossa lição tem 3 objetivos. Nós vamos agora falar sobre o primeiro objetivo da lição, que é entender como é Deus para o deísmo. Talvez você diga, mas o que é isso? O que é deísmo? Deísmo nós vamos ver agora. O que é, que vem a ser essa palavra? Não é de comer. Deísmo é a denominação genérica dada às doutrinas filosóficas e religiosas que afirmam a existência de Deus como exigência da razão, independente de qualquer revelação. Porém, ele não intervém no mundo, mas é exclusivamente transcendente. Então, o que a gente entende de deísmo? Deísmo é uma denominação, é uma doutrina filosófica e religiosa que afirma a existência de Deus como fruto do conhecimento humano só, da razão, apenas da mente humana, sem precisar uma intervenção do próprio Deus nesse conhecimento ou nesse descobrimento. Agora, o subsídio para você ter uma ideia um pouquinho mais profunda, o termo deísmo foi criado na França do século XVIII. Mas essas teses deístas já haviam sido expostas lá na primeira metade do século por Lord Herbert, que foi considerado o pai
do deísmo britânico. Esse Reymers considerava que a religião revelada nada pode acrescentar à religião natural. Caso contrário, Deus estaria corrigindo sua própria obra. O deísmo é uma crença, mas não é uma religião. Não tem rituais, cultos, livros sagrados, nem código de conduta. Por isso, dentro do deísmo existe muita variedade. Então, o deísmo, né, aceita dentro de si certos tipos de pensamentos, certas variedades de pensamentos, e aí ele não é de fato puro, né? Ele não é de fato puro. 1.1 da lição pergunta assim: Deus abandonaria a criação? A resposta é óbvia, claro que não, né? Deus não abandonaria o homem, deixando de dar-lhe toda a luz que precisa para a sua vida e felicidade. Deus não vai colocar o homem na criação e deixar ele lá. Não. O nosso Deus se preocupa com o ser humano. E aí, 1.2. A existência de seres morais, né? Então, Deus é a origem de todas as ideias morais, como também de todos os valores humanos. Deus é a origem desses valores humanos. Se você observar, todas as convenções, de cunho ético das nações, dos povos, se tem uma semelhança com aquilo que Deus estabeleceu. Então Deus é o princípio desse valor humano, né? Continua sobre o subsídio para os professores e para os alunos. Norma e Ronald escreveram sobre a crença dos deístas quanto aos valores. Eles sustentam que todas as leis morais foram dadas por Deus e estão fundamentadas na natureza humana. Naturalmente, as leis morais seriam aplicadas de forma diferente em circunstâncias diferentes, de acordo com os ditames da razão. Assim, os deístas descartam a necessidade da revelação de Deus para guiar o ser humano, o que vai ao contrário ao ensinamento bíblico que está em Salmo 119, verso 9, verso 105, Hebreus 1, né? Havendo Deus falado pelos profetas. Então, a gente vê que o deísmo nega, né? Nega o quê? A revelação de Deus e a intervenção de Deus nesse sustento das leis morais, né? Falando que fica a cargo de cada tempo, de cada época, fazer as suas próprias leis morais. 1.3 da lição diz a existência de seres inteligentes. Os seres irracionais não necessitam e tampouco têm capacidade para receber e entender uma revelação divina. Porém, ao homem, um ser capaz de pecar, sentir sofrimentos, recebeu faculdade do livre-arbítrio, com essa possibilidade real de fracassar ou de ter êxito, é inexorável uma revelação especial, ou seja, é de extrema importância que haja para esse ser fraco, tendente à queda, uma revelação divina. E aí a gente vem puxar mais um subsídio de Peter e Ronald, escrevendo sobre a natureza de Deus. Eles abordam as questões mistério e revelação. Esse é precisamente o motivo por que Jesus revelou o Pai a nós. Se nós pudéssemos saber tudo o que necessitamos a respeito de Deus a partir da filosofia, então nós não teríamos necessidade da revelação divina. Mas o que a filosofia nos fornece tem grande valor. Ela nos ajuda a demonstrar que, em cada momento de nossa existência, dependemos de nosso Criador para tudo, para existir, para sermos inteligentes, para fazer as apreensões racionais, para almejar o bem e até mesmo fazer as escolhas necessárias para alcançar esse bem. Várias referências bíblicas revelam este princípio de dependência, e aí tem algumas passagens bíblicas aí que faria questão que você lesse.
segundo objetivo da nossa lição, ele vai trazer a seguinte ideia, que nós devemos estudar a definição de Deus conforme o panteísmo. Tá? Então, como é que o panteísmo define Deus? Vamos ver agora. Primeiro, descobrir o que o panteísmo admite. Ele admite a existência de Deus, que está dentro do mundo e identifica-se com ele. Afirma que tudo quanto existe é Deus. Olha o problema aí do panteísmo. Tudo que existe é Deus. E Deus é tudo o que existe. Né? Aí, então, um grave erro desse entendimento do panteísmo. Vamos aqui então agora ver o que significa essa palavra. Ela vem do grego pan, ou seja, tudo, mais theos, Deus, dando a entender que tudo é Deus. De acordo com o panteísmo, Deus é o cabeça da totalidade e o mundo é seu corpo. O panteísmo identifica a mente e a matéria como sendo uma única unidade divina. E assim, o finito e o infinito tornam-se a mesma coisa, embora tendo diferentes expressões. O universo, toda a existência e todos os seres passa a ser autoexistente, sem começo, embora sujeito a modificações, como é óbvio. Também não terá fim. Todos os seres e toda a existência são Deus, de acordo com o panteísmo. Então, nós refutamos claramente essa ideia de que tudo é Deus, né? A flor é Deus, a árvore é Deus, o cachorro é Deus, a vaca é Deus, enfim, a natureza não é a extensão do corpo de Deus. Deus é uma cabeça que tem uma extensão de corpo. Não, não é isso. Seguindo aqui, então, 2.1. Deus é inteligente e produz estados conscientes. É lógico, racional, aceitar que Deus utiliza a faculdade mental dos homens, capaz de conhecer e compreender e aprender, para se comunicar com as suas criaturas. Deus quer comunicar conosco através da nossa mente. Isso é óbvio. Não existe outra maneira de Deus se comunicar conosco, né? Vai passar pela nossa capacidade mental. 2.2. O Deus onipresente. Aí vamos aqui a um subsídio. Tony Evans escreveu sobre a onipresença de Deus. O panteísmo ensina que Deus é uma força impessoal. Essa ideia ficou popularizada na trilogia do filme Guerra nas Estrelas, onde Deus era uma força impessoal identificada como a natureza. A onipresença de Deus diz que ele faz parte da história, mas ainda assim é totalmente independente da história. Ele é transcendente e imanente ao mesmo tempo. Transcendente e imanente, ou seja, ele está no controle, participando, mas ele está aquém, ou seja, ele está numa atmosfera maior e mais elevada. Se é que eu consigo explicar para você muito bem isso. 2.3. O Criador distinto da sua criatura. Óbvio, né? Porque o perecível não pode fundir com o eterno. Eles são plenamente incompatíveis. E aí, dentro desse assunto ainda, o subsídio vem do Emery Bricotti, que comenta sobre o significado da autoexistência de Deus, citando o teólogo J.M. Pendleton. Diz assim: significa que Deus é absolutamente independente de tudo fora de si mesmo, para a continuidade, perpetuidade de seu ser. Diferentemente da vida das criaturas, sua vida não vem de fontes externas. Se o universo não se no universo não existissem criaturas, essas não existências, em causa alguma, afetaria a existência de Deus. Então, Deus está distinto da sua criatura. Deus não é junto, né? Deus criou, ou seja, ele é uma força, é alguém que maior, que executou essa obra e manteve-se perto, comunicando, porém distinta dessa obra-prima que ele fez. O objetivo terceiro e único da lição vai falar e vai nos orientar que a gente precisa aprender como o teísmo. Agora nós vamos entrar no teísmo. Nós falamos do deísmo, falamos do panteísmo e agora nós vamos falar do teísmo. Como o teísmo
define Deus? Vamos lá. Primeiro, o ateísmo assevera que existe um Deus pessoal que está além do universo, porém age no mesmo. Deus existe além e dentro do mundo. Para os teístas, Deus é independentemente do mundo, mas governa todas as partes do mundo como causa sustentadora. O cosmos foi criado por Deus e é conservado por Ele. Então, olha só, estamos próximos, né, dessa vertente do teísmo. O teísmo cristão e a pessoa de Deus. Ele acredita na forma trinitária do monoteísmo, ou seja, Deus tem três centros de personalidade numa unidade monoteísta perfeita, chamada Trindade. Então, nós não somos politeístas, nós somos monoteístas, mas nós acreditamos em um Deus que tem concentrado, né, centros de sua personalidade distintos. Deus se fez conhecido através da Bíblia como sendo um Deus único, em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, segundo o texto de 2 Coríntios. 3.1. Agora, como subsídio, nós vemos aqui uma orientação clara para a gente ter cuidado para não confundir teísmo com o teísmo finito. Para o teísmo finito, existe um Deus finito, além do universo, mas é limitado em natureza e poder. Como os teístas finitos geralmente aceitam a criação, mas negam a intervenção milagrosa de Deus no universo. Para o teísmo finito, a incapacidade de Deus para acabar com o mal é dada como justificativa para crer que Deus é limitado em poder. Em relação aos seres humanos, acreditam que foram criados por Deus, mas desde Darwin, os teístas finitos foram convencidos de que Deus usou um processo evolutivo natural. Como foi dito, alguns teístas finitos até identificam Deus com a força evolutiva da natureza. Então, nós temos que ter cuidado para não confundir teísmo com o teísmo finito, que está muito mais ligado a Darwin do que propriamente aos princípios bíblicos que nós entendemos como sendo certo. Agora, falando do teísmo cristão e o ser humano. A humanidade teve o princípio no tempo. O homem foi feito à imagem de Deus. Agora, como subsídio, Russell escreveu que a Bíblia ensina sobre os seres humanos. E o que ela ensina? De acordo com a Bíblia, um dos argumentos apologéticos mais poderosos em favor da fé cristã é a própria humanidade. O testemunho bíblico sobre os seres humanos está em agudo contraste com outros elementos de fé. O autor então menciona várias afirmações bíblicas que vão contra os ensinos das religiões orientais. O mormonismo, as naturais, o islamismo, várias outras teorias e ideologias. O relato bíblico da criação é contrário ao ciclo de encarnações e à existência prévia de espíritos humanos desencarnados. A Bíblia afirma que a liberdade e a responsabilidade dos seres humanos como criaturas morais diante de Deus, entre muitas outras. Então, está aí a relação do teísmo com essa questão do ser humano, né? Nós temos esse entendimento para fazer essa refutação necessária. 3.3. O teísmo cristão e a revelação de Deus aos homens. Para o teísmo cristão, tanto a Bíblia, revelação especial, como a natureza, revelação geral, são revelações de Deus aos homens. Bíblia e natureza são revelações de Deus aos homens. Para finalizar aqui, os ensinos do politeísmo e do enoteísmo não foram aqui contemplados nessa revista da Escola Dominical do Aluno. Nós precisamos, então, como professores, conhecer também o que ensina estas heresias. Vamos lá. O politeísmo afirma que Deus existe além do mundo e nele. O politeísmo é a crença em muitos deuses finitos que influenciam o mundo. Ainda seguindo aqui no subsídio, para a gente ver agora o que é enoteísmo. É um tipo de politeísmo que acredita que há um Deus superior entre os muitos deuses que existem, como Zeus,
no politeísmo grego. Então isso não deve ser confundido como teísmo ou monoteísmo, que acredita apenas em um Deus supremo e único. O enoteísmo acredita em um Deus superior, entre outros deuses, no caso dos Zeus, né? Ali no politeísmo grego. Partindo então para a parte da conclusão, a gente vê que a Bíblia afirma que Deus, além de criador de todas as coisas, sustenta e renova a criação. A existência independente da criação e ele fez o ser humano para que se relacionasse com ele. Portanto, tanto o deísmo como o panteísmo e tantos outros ismos não correspondem à revelação dada pelo próprio Deus. Fique ligado. Se você clicou no sininho, nós vamos colocar o nosso próximo vídeo da lição 5, que nós vamos falar na próxima aula, as evidências externas da veracidade da Bíblia, tá bom? Não se inscreveu no nosso canal? Se inscreva no nosso canal, clique aqui embaixo no sininho para notificações, tá bom? Você que também quer o curso para professores de escola bíblica unical estará aqui também na descrição desse vídeo, tá bom? É só você clicar e saber, tá bom? E assim nós nos despedimos em mais essa aula. O canal Ouvir pela Palavra agradece a sua atenção e espera você no nosso próximo vídeo. Um beijo no seu coração e até a nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir.